Agora são 11 horas e 5 minutos e 21,1 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. Muito bom dia, começando agora o programa Contraponto, a Voz do Povo, aqui pelos 820 AM da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu para todo o oeste do estado do Paraná, Paraguai, Argentina e todo o planeta pelo radioculturafoz.com.br nessa segunda-feira, 9 de maio de 2016, dia de Santa Hermas, São Gerôncio e São Nicolás, e também é dia de Santo Pacômio, que nasceu no Egito, filho de pais pagãos, mas desde sua infância mostrou grande aversão a tudo isso. Aos 20 anos de idade foi convocado para o exército imperial e acabou ficando prisioneiro em Tebes. Foi quando fez o seu primeiro contato com os cristãos, cuja religião até então lhe era desconhecida. A bondade do cristão levou Pacômio a indagar sobre sua fé, e ele passou a ser um dos cristãos mais catacumbas, tá certo isso? Catacumbas, ou então recebeu o batismo. São Pacômio também é acreditado com vários milagres, curava várias doenças e aflições, mas com uma condição: somente se fosse para o bem de sua alma. Então aí uma pequena história sobre São Pacômio. E hoje, 9 de maio, é dia mundial do Congresso Mariano. E em 9 de maio, lá em 1920, aconteceu a canonização de Joana d'Arc. Joana d'Arc que morreu queimada com 15 anos e foi uma guerreira, né? Ela guerreava aí na sua época. Em 9 de maio de 1945, o exército americano capturou Hermann Göring, comandante da Força Aérea Alemã e sucessor apontado por Hitler. Em 1960, os Estados Unidos lideraram a venda da pílula anticoncepcional. Em 1972, a emenda constitucional que estabeleceu eleições indiretas para os governadores foi promulgada pelo Senado e pela Câmara Federal do Brasil. Em 1978, o corpo do ex-primeiro-ministro italiano Aldo Moro foi encontrado no centro de Roma. Moro havia sido sequestrado pelas Brigadas Vermelhas em 16 de março. Em 1985, o teólogo Leonardo Boff foi condenado ao silêncio obsequioso. Não podia dizer o que pensava, proferir palestras e lecionar, por defender a teologia da libertação e da Igreja Popular. A medida vigorou por 11 meses. E o Leonardo Boff, várias vezes por ano, está aqui em Foz do Iguaçu. Ele participa do programa Cultivando Água Boa, dos encontros Cultivando Água Boa da Itaipu, e volta e meia ele está por aqui. No mínimo uma vez por ano, o teólogo Leonardo Boff vem aqui para Foz do Iguaçu. Em 1993, o Paraguai elegeu Juan Carlos Osmose, um civil, depois de quase 6 décadas de governo militar. Lembra da presidência do Juan Carlos no Paraguai, Enes? Bom dia. Lembro, Juan Carlos Wasmose. Wasmose, assim que você pronunciar? Ele foi um dos diretores da, digamos, aqui era Unicom, do outro lado lá, se não me engano, era Conempa, no Paraguai, que construiu grande parte de Itaipu, né? Depois, com o término das obras de Itaipu, Wasmose e a sua equipe foram para Iaceretá fazer a mesma coisa. Iaceretá, a binacional com a Argentina, né? Paraguai e Argentina, que também fica no Rio Paraná, né? Só que lá em Posadas e Encarnação. Em 1994, Nelson Mandela é eleito presidente da África do Sul. Em 1995, o ebola atingiu o Zaire. E em 1997, o consórcio comprador da companhia Vale do Rio Doce entregou o pagamento ao BNDES com o maior cheque já assinado no Brasil. Uma folha do talonário do Bradesco com o valor de, deixa eu ver aqui, 3.199.974.496 reais. Esse foi o valor da venda da Vale do Rio Doce, então? É esse o valor? Eu não lembrava direito. Eu lembrava que era menos. Bom, então foi à vista, sim? Um cheque à vistinha, daí foi lá no banco e compensou? Ali, mais ou menos assim, deve ser, né? Isso, é muita grana. Foi compensado esse cheque, né? Claro que não. Esse aqui é dinheiro virtual, né? Ninguém saca uma quantia dessas, né? Vai de uma conta para outra, movimenta um negócio para o outro, é um pagamento para o outro, e tudo virtualmente, porque se for sacar uma quantidade de dinheiro dessas, dá até um problema na economia, né? A gente pensa que seria transferências, as famosas TED, né? Mas ocorre também que entra muito papel nesse negócio aí, né? Títulos, né? Do Tesouro Nacional, quer dizer, entra uma montoeira de papel. Em 2001, um incidente em estádio de Gana matou 130 pessoas. Muito bem, 11 horas e 10 minutos agora, e 21 graus a temperatura.
Choveu, hein? Choveu desde o sábado, já começou a chover mais forte. Domingo, então, não teve um minuto que não tenha parado de cair água, que não tenha parado de cair água aqui em Foz do Iguaçu, né? Choveu domingo inteiro, horas mais fortes, horas um pouquinho menos, mas choveu muito e um tempo fresco, e deve continuar assim. Júlio Afonso, bom dia. Bom dia, Dante, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Sim, pelo menos até amanhã. A previsão é que continue a chuva aqui na cidade de Foz do Iguaçu, a temperatura ficando nessa casa aí de 21, 22 graus. A partir de quarta-feira para um pouco a chuva, cessa um pouco a chuva aqui na cidade de Foz do Iguaçu, mas a temperatura também dá uma diminuída, né? Após o fim da chuva, e a temperatura cai, por exemplo, na quinta-feira a mínima vai ser 10 graus. Então, realmente a temperatura cai um pouco, mas pelo menos para a chuva a partir de quarta-feira. Hoje e amanhã continua chovendo aqui na fronteira. É chuva, não adianta lavar roupa, né? Prejudica a agricultura essa chuva toda até quinta, Enes? Praticamente não, né? Praticamente não, né? Porque o milho praticamente já saiu fora da fase de maturação e muitos estão secando, mas não estão devidamente secos, né? Agora, se pega isso, digamos, lá para junho, julho, o problema é sério, que aí estraga o milho no pé, né? Assim como está fazendo no sul com a soja, né? Aliás, foi feito isso na soja. Mato Grosso do Sul, a mesma coisa. Mas se vier uma geada, seu Luiz, porque, por exemplo, como o Júlio falou, vai estiar. E se vier uma geada? O estrago que a geada poderia fazer já fez. Ah, é? Porque o milho já passou da fase de ser, digamos assim, prejudicado, né? E de agora em diante, né? Não é mais questão de soja, questão de milho, questão de feijão, não. É questão de trigo ou aveia, ou cevada. E esses grãos adoram o frio. Gostam do frio. Não vão prejudicar a cevada, pelo amor de Deus. Agora não tem previsão. Não tem previsão de geada, né? Não está previsto. Cevada, né? É preciso fazer uma ressalva, porque tem um ponto, tanto no trigo como na aveia, se a geada pegar no embuchamento, aí é problema. Um abraço. Muito bem. Sabe que há 2 semanas teve uma chuva de granizo aqui no interior de Foz do Iguaçu? Eu não sabia. Fiquei sabendo quando eu fui abri uma fruteira bem pertinho da minha casa, e eu estou dando graças a Deus, porque eu não aguentava mais comprar fruta e verdura em mercado. Esses supermercados grandes é muito ruim, a qualidade terrível, o preço é lá em cima. Abrir uma fruteirinha ali perto de casa, direto do agricultor, ele tem uma propriedade própria aqui em Foz do Iguaçu e revende agora ali pelo centro. E é muito melhor, né? Isso é um privilégio. Né? Isso é um privilégio, né? Eu agradeci. Tomara que dê certo. São 11h12, seu Dilson do Jardim São Roque, bom dia. Bom dia. Eu queria falar a respeito daquele postinho de saúde que começaram a fazer ali no São Roque e abandonaram, está lá abandonado, está tudo aberto aquilo lá, está um perigo aquilo lá. O posto está abandonado? A construção, é isso? Oi? A construção do postinho, seu Dilson? Não, o posto foi feito, agora falaram que ia inaugurar, agora está tudo aberto, escancarado lá, Deus dará, sabe lá Deus o que vai ser feito aqui. Ah, verdade, a obra foi terminada e não foi inaugurado, né? Está ali vazio. Foi inaugurado e não foi nem fechado, está aberto, escancarado. E faz quanto tempo que está nesse estado, seu Dilson? Já vai fazer tempo já que está ali aberto. Eles tamparam com aquelas placas de alumínio, sabe? Sei. Só que aí atrás está tudo aberto. Eu passei lá esse dia para ir no Consalta e dá para ver, lá da rua dá para ver que a porta, uma das portas está aberta, não é força de expressão não, está aberta mesmo. Qual que é o posto mais perto para o senhor ir daí de São Roque? Depois... O postinho mais perto, quando o senhor tem que ir? Onde fica? A gente precisava do postinho de saúde aqui, quando começaram a fazer, todo mundo ficou feliz. Agora está naquela situação. Eu não sei, tudo que começa a fazer nessa cidade não termina. E o mais perto fica onde, seu Dilson? O mais perto para nós é na Vila Holanda. Na Vila Holanda, é longe, né? É longe. Seu Dilson, obrigado, viu? Obrigado pela audiência, viu? O áudio do seu Dilson também não está muito bom, mas é o seguinte, o posto do São Roque, ali pela Felipe Vancher, né? Logo saindo ali da Felipe Vancher, começou a construção e o seu Dilson disse que não foi nem terminado para fechar ele, né? As portas e tudo, e está ali com... O José disse que aqui em Foz do Iguaçu tem uma cabeça de porco enterrada, que tudo que começa a ser feito depois não termina. Cabeça de burro, né? Não é de burro, é de burro. Não tem cabeça de burro nenhuma, né? Isso é problema da nossa política, e aqui esse negócio é meio cultural, viu? Não tem nada de cabeça de voodoo nenhum. É cultural esse negócio, né? As coisas aí no Brasil é meio assim, né? As coisas demoram para começar, para terminar. E o postinho de saúde, então o seu Dilson
Edilson reclamando do postinho de saúde de São Roque, não foi terminado, e como está aberto, aí daí começa a depredar, né? Um negócio que não foi ainda nem inaugurado, já começa a ter que receber aí fazer ali arrumar ainda antes mesmo de ser inaugurado. Falar nisso, o que está se esperando para poder liberar o trânsito na José Maria de Brito, hein? Porque, por exemplo, ó, ela já está interligada lá com a 277 e está pronta até aqui na saída. Quer dizer... Acho que falta as calçadas. calçadas. Falta as faixas também, né? Que não então, tem. mas... Faixa, calçada, lombada... Placa, né? De sinalização. Sinalização. Porque, poxa vida, já está pronta tempo, né? E o trânsito aqui de manhã fica complicado, principalmente aqui próximo à rodoviária, porque os ônibus param ali, 2, 3 ônibus. E aí, quem está querendo vir não consegue passar porque o trânsito está vindo de lá para cá. É uma pista só, fica apertado. A situação é bastante complicada, tinha que agilizar isso aí logo para liberar essa daí às vezes vida, tem, né, e aí às vezes tem os cavaletes ali impedindo o trânsito, e às vezes não tem. Daí o motorista meio não desavisado, fica naquela, se sabe ele se não pode sabe, usar, se não pode. E daí se ele usa, ele chega até a metade do caminho, daí está fechado, tem que voltar. Ali tem que ou termina ou interdita de uma vez. Ou faz ou deixa interditado de uma vez. Trechos interditados confundem o motorista. Pois pode até dar problema de batida. 11 horas e 15 minutos. E você já conhece a Lu Bagulhão? A Lu Bagulhão é especialista em cabide. Tem cabide de tudo quanto é jeito e não tem casa sem cabide, né? Então, todo mundo precisa de um guarda-roupa com cabide para você colocar ali a sua camisa, as blusas, a camiseta. Então, na Lu Bagulhão tem todo tipo de cabide, de todo tamanho, modelo, aquele de madeira, tem de acrílico, tem de plástico, tem de todo tipo e todo preço. A Lu Bagulhão fica na José Maria de Brito, número 17. Fica, bem ali, você sai, bom, para quem sai aqui da Rádio Cultura, né, você vai passar a Avenida Paraná, e no meio da quadra, antes de chegar na JK, ali na primeira quadra, saindo da Paraná, vai estar ali a Lu Bagulhão. Quem vem da JK, sobe uma quadra, também vai estar ali a Lu Bagulhão, antes de chegar na Paraná. Então, a Lu Bagulhão tem de tudo. E tem também manequim. Para a sua loja, é a loja com maior loja de manequim do sul do país. Então, vale a pena ir para a Lu Bagulhão. São 11 horas e 16. Agora, José Caleb, bom dia. Bom dia, Dante, bom dia também aos ouvintes da Rádio Cultura. Hoje, mais uma etapa aí do processo de pedido de reajuste pelo SISMUF e também pelo SIMPREF. Neste momento, eu acabei de entrar em contato com a presidente do SIMPREF e também com o presidente do SISMUF, o Aldevir Rank, que é o presidente do SISMUF, e a professora Maria Risse, que é do SIMPREF. Eles estão em uma reunião na prefeitura, porque eles protocolaram na última sexta-feira uma proposta que até foi apresentada pelo secretário de governo do prefeito Reni Pereira, essa proposta de reajuste salarial. Eles protocolaram e hoje eles estão fazendo essa reunião aí para ver se vai ser tudo aceito conforme eles protocolaram a proposta, que é a seguinte: reajuste salarial, eles pedem um reajuste de 9,7%. Então, eles pediram da seguinte forma: 1% agora para o mês de maio, 2% para junho, mês que vem, 1% para julho, 1% para agosto e 1% para setembro. E aí, fechando 6%, e em dezembro, 3,7%, fecharia aí os 9,7%, que é o pedido deles. Eles, na sexta-feira, já eles tinham suspendido as manifestações que eles já tinham marcado anteriormente, mas com essa proposta protocolada, aguardando aí a resposta final da prefeitura, eles acabaram suspendendo as manifestações e amanhã estão convocando para a Assembleia Geral, desde que a prefeitura aceite todos os termos que foram protocolados na sexta-feira. Nesta reunião que está acontecendo agora, amanhã, às 18h30, eles fazem uma nova Assembleia e aí com todos os funcionários para decidir aí se permanecem, se aceitam a proposta, se fecham com essa proposta. Provavelmente, se for aceita totalmente como eles protocolaram na sexta-feira, vai ser aceita também pelos funcionários. Caso isso não ocorra, eles não cheguem a um acordo hoje, amanhã eles devem fazer a assembleia aí para decidir também se seguem com as manifestações, se pedem indicativo de greve. Então, nessa semana deve ser mais uma vez aí com mais reuniões para a definição dessa questão. Muito bem, são 11h19, que tomara que... Bom, se estão em conversando, tentando achar ali um denominador comum, acho que não tem por que fazer greve, né? E que não façam, né? Acho que greve atrapalha demais, principalmente na educação, aí é calendário letivo que vai para o outro ano e tudo atrasa, né? Se tem uma conversação ali, né? O prefeito já tinha dito que daria 4%, né? Parcelado, eles queriam 9%, então, mas se já conseguem ali uma negociação, vamos tentar encontrar, né, seu Enes?
uma medida que fique boa para os dois lados, ou também a Prefeitura não pode ser responsável de dar um valor maior de reajuste do que pode pagar, porque corre o risco do ano que vem não conseguir pagar, e daí atrasa salário, né? E aí começa a trazer salário. A arrecadação está diminuindo, né? Por causa da crise. A arrecadação que foi pensada no ano passado era virtual e não está se concretizando esse ano, né? Muito provavelmente ano que vem será assim também. Não dá para ser responsável, né? Mas tem que conversar. A dotação orçamentária tem uma previsão, mas não é certeza que esse dinheiro vai cair no caixa da Prefeitura ou do Estado, né? E veja bem, o meio da ponte é o melhor negócio para negociar. Você está no meio, né? 50 para cada lado e ali as coisas acontecem. Veja, nós estamos até hoje pagando por greves, principalmente no Estado, de professores. Greves que provocaram uma mudança quase que radical no ano letivo. Por isso, a negociação não pode prejudicar o aluno. Uma nota de falecimento que o Marlon colocou aqui para mim, faleceu nesta madrugada a dona Irene Secato Martins. Irene Secato Martins, moradora do bairro Campos do Iguaçu há mais de 40 anos. O corpo está sendo velado na capela do cemitério do Jardim São Paulo e o velório vai até às 18 horas de hoje. Depois disso, o corpo será transladado para a capital Curitiba. São 11 horas e 20 minutos e o programa Contraponto, oferecimento da Destro, e a Destro atua no mercado de alimentos e construção há 50 anos, distribuindo confiança a seus clientes no segmento de construção. A Destro tem piso esmaltado Viva, 43 por 43 extra, R$ 8,90 o metro. Porcelanato Buschinelli, 60 por 60, R$ 19,90 o metro. Porcelanato Insepa polido, 60 por 60, R$ 56,90 o metro. Visite a empresa e confira o nosso novo showroom. São ótimas oportunidades de fazer economia. Então, a Destro fica na José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, na Vila Portes, e o telefone é o 2102-2500. Destro Macro Atacado, distribuindo confiança. 11 horas e 21 graus. Dr. Nelson Rodrigues, muito bom dia. Bom dia, Dante. Muito bom dia, meu caro ouvinte da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Em verdade, eu não peguei o início do programa. Tá? Não peguei, mas eu estava tratando de assuntos altamente interessantes. Opa! Coisa interessante, conte. Agora, o Enes, porque você sabe que eu sempre começo a me preparar nas primeiras horas da manhã, eu começo a mentalizar a minha participação no Contraponto. Porque eu sei que você, o Eli e tal, e o Caleb e o Júlio, cada qual vai buscar um destaque, vai buscar uma matéria e tal. E claro que sempre me chama a atenção, tanto em nível municipal, estadual e federal. O que me chamou a atenção? Hoje pela manhã, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, sendo conduzido de forma coercitiva à Polícia Federal nesta operação, como é que é o nome dela? Zelotes, que são as facilidades que teria sido vendida sob o ponto de vista fiscal, da receita, disso, daquilo e tal. É o tráfico de influência. Me chamou a atenção um pouco, será que todo esse pessoal precisa ser conduzido coercitivamente? Porque esse coercitivamente fica num X na pessoa, né? Meio... Tá se criando como se fosse um neologismo, né? Um termo novo que a população não sabe. O problema é o seguinte, coloque para a grande população o que é coercitivo. Explique. Levar a força, mas essa decretação coercitiva, ela já está implícita na negação do sujeito não comparecer. Aí sim, não, o senhor vai sim, claro que o senhor vai. Não, entendeu? Então, não tem... Bom, mas enfim, para todo mundo, São Raimundo e tal, né? E aí, todo esse trabalho lindo que a polícia faz, muitas vezes você bota um pontinho de interrogação. Eu tenho comigo, volto aqui, tem gente que acha que eu defendo de defender. Por exemplo, o presidente Lula não precisava ter chegado coercitivamente. Quando ele disse que ele só se ele só iria algemado, então aí o delegado, o comandante poderia dizer, então tá bom, então seja feita a sua vontade. Desculpa, presidente, mas eu vou cumprir a minha obrigação aqui. Bom, pelo sim, pelo não, o fato é o seguinte, que a empresa Andrade Gutierrez, Enes, anuncia que vai devolver em forma de multa R$1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão. Fora os outros das contas, da não sei o que e tal. R$1 bilhão a título de multa, pedindo uma desculpa, um perdão ao povo brasileiro
pela forma indevida, pela forma incorreta, pela forma criminosa de corrupção com que agia quando empreitava obras públicas no Brasil. Né? Veja o tamanho da empresa. Eu sou sincero em dizer, não quero me fazer de falso modesto. Se vocês me perguntarem racionalmente, eu não sei dizer o que eu faço com R$1 bilhão. Eu não sei. Não sei mesmo, juro, não sei. Tem uma noção de uma grandeza quando você faz um estádio de futebol igual ao Maracanã, custa R$1 bilhão, a ponte não sei o quê. Fora-te isso, se você perguntar para como utilizar esse dinheiro de forma individual, não tenho a menor ideia. Não, dá para ter uma se ideia é possível utilizar uma quantia dessa. Quando né? você vê os prêmios milionários da Mega Sena, que a pessoa ganha 220 milhões e dizem que dá para viver a vida inteira dela e mais dos netos e mais dos netos, dos bisnetos. Aí você vê que R$1 bilhão é uma coisa que não... Tá fora da realidade. Do homem médio, da população média, né? Isso em qualquer parte do mundo, porque isso significa 300 e tantos milhões de dólar norte-americano. Nesse momento é o preço do dólar, né? Então é o seguinte, a primeira pergunta que eu faço, por qual razão estaria fazendo isso? Né? Por achaque do Sérgio Moro? Não tem nada então? Ou seja, então mais do que de vez, dá uma reparada no tamanho do escândalo que existia nesse Brasil. Entendeu? E a Andrade Gutierrez é a segunda, ela não é a primeira. A primeira é a Odebrecht. E faz com inteligência até, Enes. Por quê? Porque fazendo isso, evidentemente, busca, entre aspas, uma reabilitação, né? Perante os órgãos públicos, né, de poder atuar em suas atividades. Porque o acervo técnico dessas empresas, o patrimônio dessas empresas, é algo invejável. Ela tem no seu quadro técnico de engenheiros, disso, daquilo, pessoas as mais bem preparadas em nível mundial. Tem tecnologia própria, né? Essas empresas. Tem tecnologia e tal, eu acho que levaram essa lição do tamanho do mundo. Né? Daí é o seguinte, e tem gente ainda dizendo o seguinte, que nada houve, né? Que nada aconteceu, que nada houve. E só para encerrar, Enes, estão discutindo hoje o que é que vão dar de regalias ao Cunha. O Cunha está afastado por uma ordem judicial. Eu, como simples homem comum, entendo que você tem instituições Presidência da República, aquilo ali é um cargo institucional, você tem a instituição Presidência da Câmara dos Deputados, e isto acompanha certas mordomias, certas regalias e tal, que é para a pessoa exercitar aquele cargo, a pessoa que ocupa o cargo. Então, a casa oficial do presidente da Câmara dos Deputados não é do Cunha, é da instituição Presidência da Câmara dos Deputados, assim como é a Granja do Torto para as horas de lazer do presidente da República, seus convidados, né? Como é de uso pessoalíssimo determinadas instalações do Palácio da Alvorada para quem ocupa o cargo de presidente, o Jaburu para a instituição Vice-Presidência da República. Então eu tenho que ir comigo que, uma vez afastado do cargo de presidente, afasta-se também dessas mordomias e dessas regalias. Penso eu que deveria ser assim. Seu Cunha, o senhor tem 15 dias a indicar onde deverão ser depositados os seus pertences pessoais, se é que os tem. Entendeu? Tem 15 dias, tem aqui avião da FAB, tem transportadora, tem não sei o quê, tem toda uma logística. Eu quero levar para o Rio de Janeiro. Porque também não deve ter levado muita coisa pessoal, né? Não imagino, porque imóveis, tudo isso é tudo decorado e tal. Né? É próprio da casa. Eu penso que seria isso. Não tem que ficar discutindo se o cara tem que ficar com metade da casa, com metade do salário e tal. São 11h28, então o senhor vai ter a oportunidade para perguntar isso para o senador Roberto Requião, que está na linha com a gente. Doutor Nelson, diga um bom Senador dia. Roberto Requião de Melo Silva, bom dia, senador. Nelson Rodrigues, tudo bem, rapaz? Estava com saudade de você. A nostalgia é recíproca, senador. Ainda que seja para o senhor xingar nós às vezes, mas não tem problema. Senador, me diz uma coisa, essa situação do Cunha, o Cunha tem que ficar lá na casa, na instituição, vice-presidente da Câmara dos Deputados, ou tem que dar 10 dias para ele tirar os pertences dele de lá? Na minha opinião, o Cunha e todos os ladrões de dinheiro público tinham que estar na cadeia. Certo, certo. Não recebendo do Estado, nem morando em casa pública. Cadeia para ladrão de dinheiro público
é a solução para o país. Porque não tem que ficar discutindo metade de regalias, metade de salário, não sei o que, né, senador? Não, muito pior do que isso. Ele está como o Fernandinho Beiramar, que está preso, mas comanda o crime organizado no Brasil. E comanda como? Com as informações que tem. O Cunha sabe tudo daquela gente. O Cunha conhece o jabuti, sabe o que é jabuti, né? As emendinhas que eles colocavam nas medidas provisórias. Certo. Para que não pudessem ser vetadas. Que se deviam a favores a grupos econômicos e eram resolvidas com gordos pichurões. Essa gente toda tem que ir para a cadeia, Nelson. Ô senador, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, porque independente das pessoas concordarem com suas ideias ou acatá-las, o senhor sempre teve ao longo da sua vida pública um discurso muito contundente de combate à corrupção, né? E o senhor até sempre coloca a sua vida particular, da casa onde o senhor reside, como o senhor adquiriu, sempre ali residindo. E isso... O BNH, né, Nelson? Que foi lá comprada no BNH. Depois foi fazendo uns puxadinhos ao longo do tempo, parece que tem até uma sala bonita lá, mas o senhor merece. A pergunta que eu faço, senador, é o seguinte: pegar uma empresa como Andrade Gutierrez e a título de penitência, dizendo que vai devolver R$1 bilhão aos cofres públicos a título de multa, que tamanho é a corrupção desse país, senador? R$1 bilhão é uma parte do que roubaram, né? E deve ter muito dinheiro escondido. Esses acordos de leniência são terríveis. Mas, por outro lado, Nelson, nós temos que defender, de certa forma, o conhecimento tecnológico brasileiro. A engenharia brasileira não é só o dono da empresa e os acionistas. É tudo aquilo que as nossas universidades formaram de conhecimento, de técnicos, de expertise. Nós temos uma engenharia maravilhosa e nós não podemos entregar isso tudo agora para estrangeiros. Agora, botar os responsáveis na cadeia é muito importante. É que eles dão R$1 bilhão e ficam soltos por aí, os seus aviões e os seus iates. Isso não tem realmente cabimento. Nós temos que ver um jogo duro no Brasil contra a corrupção. E esse negócio do Eduardo Cunha ficar lá na casa do presidente da Câmara, dando ordens para o governo, porque é ele que manda. Ele tem as informações, os segredos. Ele conhece o caminho dos pichulecos e dos jabutis. Os jabutis são as emendas fantasmas colocadas em medidas provisórias. Isso tudo na mão dele faz com que ele controle o governo. Eu vi hoje uma entrevista do líder do PT, do Eduardo Cunha, dizendo que farão um governo para não atear fogo no Brasil. Só falta pedir uma composição para o Temer e ficar o PT com o ministério também, mas... Porque, afinal, o Meirelles já está na fazenda, não era o que o Lula queria? O Meirelles vamos dizer assim, é muito querido pelo ex-presidente Lula, que é seu amigo também. Isso é outra coisa, né? Amizades particulares, amigo, respeito, e foi um presidente muito bom para o povo mais pobre, melhorou a condição de vida do Brasil e cometeu muitos erros. Senador, essa semana é quase irreversível, que, a não ser que alguma coisa muito extraordinária aconteça no Brasil, Temer deve assumir a presidência da República. Como é que o senhor enxerga isso? Olha, eu enxergo como um risco para o futuro do país. Não pelo Temer, mas pelas propostas que estão sendo colocadas. Por que a Dilma perdeu a credibilidade para governar o Brasil, Nelson Rodrigues? Perdeu porque ela disse uma coisa na campanha e fez um governo diferente. Ela fez um governo com a proposta de governo do Aécio, né? Ela fez um governo aumentando imposto, aumentando energia. Ela fez um governo favorecendo o capital financeiro, os bancos, os que vivem de renda, os muito ricos. E isso fez com que ela perdesse a sua base e não ganhasse a base do adversário. Porque o adversário queria o poder. Então a Dilma se desqualificou por isso. Agora o impeachment. O impeachment é legal, mas é legal se houver um crime de responsabilidade. Os artifícios fiscais que a Dilma usou na sua contabilidade são iguais ao do Beto Richa e de 16 outros governadores. O Anastasia, governador de Minas Gerais, fez o que a Dilma fez 7 vezes, 65 vezes. E não tiraram ele do governo,
nem dizem que ele tem que ir para a cadeia. Recessão, ele não queria deixar o Estado parar e tomou algumas medidas que foram comuns a muitos governadores do Brasil. Eu não acho que isso seja crime de responsabilidade, nem do Anastasia, nem dos governadores e muito menos da Dilma. Mas ela perdeu a condição de governar porque ela não governou como tinha dito que governaria no processo eleitoral. Mas agora, o que me assusta com a ida do Temer é que todos que estão ao redor dele e ele mesmo dizem que vão fazer o que a Dilma está fazendo, que o remédio é amargo, que tem arroxo, que tem aumento de imposto, que vão cortar na saúde e na educação, que vão vender empresas públicas, vão vender Itaipu, vão vender tudo, vão privatizar o Brasil, entregar para os estrangeiros, nós vamos passar a ser um Estado associado, vão terceirizar o Brasil para grandes potências e poder econômico. O povo brasileiro não quer isso. Não foi nisso que nós votamos. Então, para haver uma mudança de governo, com uma mudança tão radical do programa que ganhou a eleição, tinha que haver nova eleição. O povo é que tem que decidir isso. Não se pode decidir isso no gabinete dos banqueiros milionários, dos tubarões da República, dos donos do dinheiro, ligados ao capital internacional. Nós somos um país, nós temos dignidade, nós temos que respeitar o trabalho, o empresário brasileiro que produz, que dá emprego, que inova na tecnologia. O Brasil tem que ser respeitado. E eu só vejo o discurso de cortar a aposentadoria dos trabalhadores, de diminuir o salário dos trabalhadores, de cortar na saúde pública, de cortar na educação pública, de entregar empresas brasileiras ao capital privado nacional e internacional, e não é isso que o Brasil quer. Então, temos que ter uma eleição novamente. Não é o Temer. O Temer até tem uma relação pessoal muito boa comigo, mas eu não posso admitir que façam exatamente o que fez a desgraça e o descrédito da Dilma. E eles estão prometendo fazer muito mais e muito pior. Senador, para encerrar, e eu sei que a agenda do senhor é bastante corrida, é o seguinte, essa situação de que corre na justiça e agora com a declaração dos marqueteiros, ou pelo menos da mulher de quem fez o marketing da campanha da presidente Dilma, dizendo em outras palavras, sim senhor, tinha dinheiro escuso, tinha dinheiro de caixa 2 na campanha e tal. Isso pode alcançar também a eleição de Dilma e de Temer e nós termos aí apear do poder o vice-presidente Temer ou não? A eleição foi a mesma. Eu votei na Dilma e no Temer. A eleição foi a mesma, a campanha foi a mesma. Eu acho que não é por aí. Mas essa é uma briga pelo poder. A minha preocupação maior é a briga que disputa o Brasil, a nossa soberania, o salário dos nossos trabalhadores, o apoio aos nossos empresários produtivos, é o domínio do capital sobre o Brasil, o capital internacional, a globalização, e nós passamos a ser terceirizados. Nós somos só mão de obra barata para os milionários do mundo? Não, não pode ser assim, Nelson Rodrigues. Ok. Governador, vem quando para Foz, governador? Quando você me convidar e fizer uma bacalhoada aí. Tá bom, bom, bacalhau nós temos que pegar em águas do Pacífico, porque não pode ser qualquer bacalhau para o senhor, né? Não, então, bacalhau é um processo, Nelson Rodrigues. Como é que é? É uma forma de salgar um peixe. Então tá bom. Grande abraço pro senhor. Podemos ter até bacalhau de pirarucu, que é muito bom. Ok. O seu candidato aqui, o Rorato, ele está trabalhando bastante para virar prefeito na cidade. Não está crescendo talvez do jeito que ele queria. Que é um partido diferenciado, né? O governo do PMDB era o do Luz Fraterna, era do preço baixo da energia elétrica, da água, e não tinha ladrão na cadeia. Mas eu avisei que esse pessoal não era sério. Paraná votou. E está na hora da gente começar a mudar isso, e começar pelas prefeituras. E o Rorato é um belo candidato. Ok. Grande abraço para o senhor senador Roberto Requião, em vindo em Foz do Iguaçu comparecer. Não marcou o bacalhau, né? Como é que é? Não marcou o bacalhau? Ficou na conversa? Marquei, tá marcado. Vou pedir pro Dobrandino lhe avisar. Entendeu? Tá bom.
Agora vamos ter que arrumar uma outra caminhonete, porque o Sassá não tem mais a caminhonete, né? Mas daí... O Sassá faz uma falta aos amigos, né? Faz. E como faz? Verdade, verdade. Faz uma falta aos amigos. Eu, particularmente, tenho o maior respeito pela memória do Sassá. Grande abraço, senador. Para você, Nelson. Continua. Então, 11h40 minutos e 21 graus. Vamos para o intervalo comercial, então? Não, mas comente. Um minuto, depois nós podemos voltar nisso. Que ainda tem a senadora Gleisi e o Álvaro Dias. O que eu acho é o seguinte, veja, o Brasil, como o Brasil é um país querido, graças a Deus. Olha o tamanho dos fatos políticos que estão acontecendo nesse país. De repente, lá na delegacia, um ex-ministro, a presidente Dilma com horas contadas para deixar o palácio, com horas contadas para assumir como presidente da República, isso e aquilo e tal. E nós, veja como é ruim a democracia, né? Tem gente que não gosta, né? E nós aqui democraticamente discutindo com o senador da República, falando numa boa, as instituições funcionando, tudo certinho e tal. Uma pena que nós não estejamos vivendo uma boa situação econômica no Brasil. Mas sob o ponto de vista da democracia, é de fazer inveja a muita gente, né? Mas eu acho que é para melhorar tudo isso. Né? Não, para melhorar, tem que passar limpo. Depois do intervalo então, Dante? Depois do intervalo, 11h40, já voltamos.